Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade na aula de hoje na abordagem dos defeitos do negócio jurídico. Coloquei o material lá no AVA, vi que a Ana já respondeu ali o fórum, então, de forma que a gente vai também rever aquele material que está ali, que é um material complementar bem importante para a nossa aula. Na aula passada, nós iniciamos o estudo dos defeitos, dos chamados defeitos dos negócios jurídicos, que estão ali no Código Civil, depois do capítulo dedicado à condição, termo, encargo, que diz respeito ao plano da eficácia, nós inauguramos o estudo dos defeitos dos negócios jurídicos, justamente com a abordagem do erro a partir ali do artigo 138. Então, no artigo 138 em diante, o código trata desses defeitos. Então, nós podemos enumerar os defeitos dos negócios jurídicos como aqueles vícios de vontade, ou seja, são vícios tais. Hoje a gente vai estudar também um vício social ao lado dos vícios da vontade ou vícios do consentimento, que de alguma forma fazem com que aquela vontade que é essencial para fazer o negócio jurídico não seja uma vontade genuína, ou seja, uma vontade realmente que o sujeito gostaria de ter se ele não tivesse algum desses vícios. Então, na aula passada, nós falamos do erro, que é quando o sujeito se engana sozinho. Então, ele, por um erro, uma falha sua de interpretação, ele compreende mal a realidade. E, em razão disso, então, ele faz um negócio jurídico que, se ele tivesse compreendido, ele não teria feito aquele negócio jurídico. Estudamos também o dolo, que é diferente do erro, porque enquanto que no erro o sujeito se engana sozinho, o dolo é aquele erro provocado pela má fé do seu contratante. Ou pode ser também, que a gente viu, inclusive um dolo de terceiro. Aí a gente viu a figura que pode ter o cúmplice ou pode não ter o cúmplice nessa hipótese, ou seja, alguém que vai estar justamente em conluio com o co-contratante, e aí nessa forma ele vai trabalhar para o co-contratante, ou um terceiro que não está em conluio, mas simplesmente quer prejudicar, quer de alguma forma incentivar esse sujeito que ele faça errado o negócio jurídico. E depois, por fim, na aula passada, nós falamos da coação. A coação, vejam que diferente do erro e do dolo, na coação o sujeito age numa violência psicológica para constranger a pessoa, o contratante, a manifestar uma vontade que ele não teria manifestado caso ele não tivesse se sentindo ameaçado ou uma ameaça a seus bens e a sua família. Então, é aquela famosa ideia, olha, ou tu faz isso ou vai ter uma consequência mais grave. Então, se tu não fizer um negócio disso, se tu não me vender aquela casa que eu quero, se tu não me vender a casa na praia, então eu ameaço a tua família, eu te ameaço de morte, ou eu vou botar fogo no teu carro, sei lá, enfim, gente. Uma ameaça, algo que o sujeito vai afirmar que vai fazer, caso o outro não venha a concretizar o negócio jurídico. Então, a pessoa vai fazer o negócio jurídico não se enganando, ela tem plena consciência da realidade, mas ela só vai fazer o negócio jurídico porque ela está se sentindo ameaçada. Então, essa ameaça, então, é a coação que vai também viciar o negócio jurídico. Aí, diferente do erro e do dolo, que a gente vai fazer uma análise, nessa circunstância, a pessoa que eles falam assim, o homem médio, ou seja, uma pessoa normal nessa circunstância, teria se enganado? Teria realmente? A gente pode dizer que a pessoa, olha, não entendeu isso, estava tão claro assim. Será que a gente vai nessa de que ela não entendeu? Na coação não é bem assim,
Por quê? Porque na coação a gente vai compreender a situação particular desse indivíduo, que pode ser uma situação de maior fragilidade. A gente viu um caso de uma pessoa que tem problema psiquiátrico. Então, isso vai ser levado em conta para que a gente possa perceber que aquela pessoa, de fato, se sentiu coagida a fazer um negócio jurídico que não tivesse feito. Então, essas circunstâncias vão ser circunstâncias importantes para a análise do vício da vontade. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com esses vícios. Vamos falar do estado de perigo e da lesão, que ficaram faltando ainda, que são novidades no Código Civil de 2002. Hoje em dia não dá para falar mais de novidade num código que já tem quase 10 anos, né, pessoal? Mas quando elas surgiram no Brasil, então se a gente for pegar a tradição do Código Civil de mais de 100 anos, elas suscitaram algumas dúvidas que dizem respeito aí ao estado de perigo e à lesão. E vamos finalizar depois estudando um outro vício que não é um vício chamado vício do consentimento, que é um vício social, que é a fraude contra credores. Bora lá então, pessoal. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marlo. Vou compartilhar a minha tela. Boa noite. Então, vamos lá. Pronto. Então, nós vamos dar prosseguimento ao que nós vínhamos falando na aula passada. Falamos da coação, falei da jurisprudência. E agora nós vamos iniciar no estado de perigo. O que é esse estado de perigo, pessoal? Deixa eu ver aqui. O que é esse estado de perigo? Então, aqui. Acho que essa gravura, ela expõe bem a situação de estado de perigo. Vejam que é uma situação em que alguém está em perigo de vida, de se salvar, a si ou a sua família, então aceita fazer um negócio jurídico ou aceita uma obrigação unilateral, tá? Ou promete algo, por exemplo, em razão para que outra pessoa a salve. Então, nessa situação, nós temos o chamado estado de perigo, que é o que vem disposto no artigo 156 do Código Civil. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa da sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então, vejam, a pessoa está numa situação de perigo, tal, e a outra pessoa, o seu contratante, ou aquela pessoa que quer se beneficiar daquela situação, vai exigir uma obrigação extremamente onerosa para se aproveitar da situação daquela pessoa que está em perigo. Vejam que esse sujeito aqui, que vai se beneficiar da obrigação estrita, mais onerosa, não foi quem colocou essa pessoa em risco. O risco existiu, não foi essa pessoa que colocou o sujeito em risco, tá? O risco existiu, ela está numa situação de risco, mas alguém quer se aproveitar dessa situação. Na coação, não. Na coação, a pessoa coloca o outro numa situação de perigo, porque ameaça o outro. Aqui no estado de perigo, o sujeito não cria a situação de risco. A situação de risco foi criada por uma outra circunstância, ó, que, sei lá, caiu, ele não empurrou a pessoa no bote, mas ela caiu do bote, ou a pessoa está, por exemplo, tendo um ataque do coração e não tem médico, e o médico vem e diz assim, eu posso ajudar, mas para isso eu estou cobrando agora R$1.000, porque eu estou de férias, enfim, eu não... Para eu dar uma ajudadinha aqui, fazer uma... Como é que é aquela massagem cardíaca? Eu estou cobrando R$1.000. Então, veja, a pessoa aceita por quê? Porque ela está naquela situação de perigo, ela pensa, eu vou morrer se eu não aceitar. Fala, Eduardo. Seria, no caso, algo para... A pessoa está atendendo de certa forma, mas um benefício, né? Porque sabe que a outra pessoa vai aceitar porque naquele momento está precisando, né? Seria isso? Exatamente.
Exatamente. Que a gente chama de dolo de aproveitamento. Vai se aproveitar no dolo no sentido da má fé no aproveitamento daquela situação. Tá? Então, vai se aproveitar daquela circunstância para ganhar um benefício muito maior do que ela ganharia numa outra circunstância. Tá? Então, pode ser alguém que seja da família, essa próprio contratante está em situação de risco, alguém da família dele, ou se não for alguém da família dele, alguém que dentro da circunstância o juiz pode avaliar que a pessoa estaria num estado de perigo, por exemplo, um amigo muito próximo, um primo, algo que vai, enfim, alguém que seja da relação daquela pessoa e aquela pessoa então se sentiu de tal forma compelida a fazer essa promessa excessivamente onerosa. E nós já vamos falar do artigo 157, porque que se aplica também ao estado de perigo. Por exemplo, aqui tem um outro exemplo aqui, ó, de estado de perigo. Eu tenho a pessoa lá, o sujeito tem um contratante que foi sequestrado. E o sequestrador disse: olha, tem que me pagar 10 mil para eu liberar o teu familiar agora. E aí o vizinho ouve: bah, tu vai ter que levantar 10 mil. Pois é, vou ter que levantar 10 mil agora e, enfim, não tenho 10 mil, mas vou vender essa joia que vale 50 mil. Ah, eu compro essa tua joia por 10 mil agora. E o sujeito vende a joia que valia 50 por 10 porque ele está desesperado. E o outro pensa: eu vou me aproveitar dessa situação e vou comprar algo mais valioso. Outro exemplo, vamos supor que o vizinho esteja passando mal e tem um motorista de aplicativo no prédio. Está chegando o motorista de aplicativo. E o vizinho lá tem o marido, sei lá, alguém familiar está passando mal e precisa ir urgentemente para o hospital. E aí, então, esse vizinho, que é motorista de aplicativo, diz: não, eu levo, mas eu cobro R$ 1.000, porque eu já tinha encerrado o meu expediente e eu ia para casa, então eu cobro R$ 1.000. Então, vejam que ele está se aproveitando, porque a pessoa precisa muito ir para o hospital imediatamente para se salvar, e aí, então, cobra uma corrida excessivamente onerosa. Então, a característica no estado de perigo é que essa obrigação, ela não é, ela é muito mais, ela é excessivamente onerosa dentro da circunstância. Então, tá, às vezes o sujeito realmente estava terminando ali a corrida, não ia mais fazer, cobra um pouquinho mais, tudo bem, mas não é um pouquinho mais, é excessivamente, vai se aproveitar daquela situação de perigo. Outros autores dizem, quando o cheque calção, por exemplo, o hospital chega no hospital, o hospital diz: eu atendo, mas eu quero uma garantia. Então, deixa o cheque aqui, já pagando as despesas, para que ele possa ser atendido. Então, também numa situação que a pessoa está no estado de perigo, e o outro contratante vai se aproveitar dessa situação. Então, é nisso que caracteriza o estado de perigo propriamente dito, tá? Então vejam que não é simplesmente nessa situação de estado de perigo, o risco não foi criado pelo contratante, mas ele está se beneficiando, ele está usando isso para, de alguma forma, como disse Eduardo, para tirar um benefício, para tirar um proveito dessa situação, tá? Então ele está tentando ganhar numa situação que a pessoa está em necessidade. Já na lesão, pessoal, ela se aproxima do estado de perigo, mas ela sempre se dá num contrato bilateral, ou seja, uma prestação e uma coprestação. E o que acontece aqui é que não há a ciência da situação de perigo do outro sujeito. Então, o co-contratante não tem a ciência. Vamos analisar aqui o artigo 157, que é o artigo seguinte, que vem a tratar de um outro vício de vontade chamado lesão. Tá? Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Nessa situação, o outro co-contratante, o outro sujeito, não está querendo se aproveitar, porque ele nem sabe, pessoal, que o sujeito não sabe da situação de perigo, de necessidade ou de inexperiência do contratante. Ele não sabe, mas ele requer uma prestação extremamente abusiva. Então, isso, o que é a lesão? A lesão é quando eu tenho
um contrato que é extremamente abusivo para uma das partes. E essa parte, ela de alguma forma, ela é mais vulnerável na relação, ela é mais inexperiente ou ela está numa situação de maior necessidade daquele contrato. Então, ela se propõe a contratar nessa situação. Então, a lesão, ela se dá na desproporção das prestações. Então, normalmente, um contrato, ele tem uma prestação e uma coprestação que, né, vai variar ali no mercado, claro, alguém vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é do jogo do livre mercado, ok? Mas quando acontece a lesão, alguém se aproveita em razão de que o sujeito é inexperiente ou ele está em necessidade. Mas não necessariamente o co-contratante sabe dessa desproporção. Ela inicia a lesão, pessoal, nos contratos de consumo. Então, nós temos a possibilidade, por exemplo, de anular contratos quando os juros são extremamente onerosos para o consumidor, embora exista lá algumas resistências de decisões dos tribunais nesse sentido, mas, por exemplo, juros de cartão de crédito 1.000% ao ano são considerados extremamente, enfim, configurando-se lesão para os consumidores. Então, o que acontece na lesão? Acontece na lesão é que uma das prestações é muito absurda em relação à outra. Então, o sujeito vai vender a casa, não está nem por dentro do preço de mercado e vende a casa em vez de, por 10 vezes menos do que ela vale. Porque ele precisa do dinheiro para fazer uma cirurgia, por exemplo, mas o co-contratante não sabe disso, tá? Não é necessário provar que o outro está se beneficiando dessa situação, mas existe algo que não está legal, não está proporcional, entende? Numa compra e venda, as prestações são mais ou menos proporcionais, mas aqui é uma manifesta desproporcionalidade, não é qualquer desproporcionalidade, porque é do jogo também que alguém queira sempre lucrar mais e o outro também, né? Na compra e venda, o vendedor quer sempre obter o melhor preço e o comprador pagar o menor possível, ok? Isso é do jogo. Mas na lesão acontece que um dos contratantes, ele é muito mais inexperiente ou ele está num estado de maior necessidade e ele acaba se obrigando a uma prestação muito desproporcional nessa situação. Então, é possível rever o contrato, vai fazer uma revisão do contrato, vejam, é por isso que é uma revisão normalmente, quando não a anulação. Então, nessa hipótese, vai se preferir não invalidar o negócio jurídico, não tornar aquele negócio jurídico inválido. Vamos tentar revisar esse negócio jurídico para que as prestações possam alcançar um maior equilíbrio. E o juiz pode fazer isso do que anular. E ele pode também fazer isso no estado de perigo. Então, quando eu disse, eu já vou explicar o parágrafo 2º aqui, que se aplica também ao estado de perigo, então vamos supor lá que nessa situação da venda da joia aqui, então, o sujeito vendeu a joia por 10 mil, depois ele vai em juízo e diz, olha, eu vendi nessa situação porque eu estava estado de perigo, eu estava numa situação de estado de perigo, assim, assim, assado. Aí o juiz, realmente a joia vale 40 mil, então o co-contratante vale 50 mil, o co-contratante pode pagar os 40 mil e a gente não anular o negócio jurídico. Ok, então vai ser possível isso se estabelecer. Então, na lesão também. Na lesão é possível que seja revisto o negócio jurídico e, portanto, não seja desfeito, não seja anulado o negócio jurídico, porque normalmente os defeitos de vontade que nós estudamos vão levar à invalidade do negócio jurídico, à anulação do negócio jurídico, como nós vamos estudar na próxima aula. Então, somam-se aos vícios que nós vimos anteriormente, ou seja, erro, dolo, coação, a lesão e o estado de perigo. O estado de perigo, portanto, é uma situação de risco que o sujeito se coloca e a sua obrigação é desproporcional. E a outra parte conhece do risco.
tem um dolo de aproveitamento. Então, no estado de perigo, tem um dolo de aproveitamento. Na lesão, não há dolo de aproveitamento na lesão, por isso que o que está escrito aqui não é necessário, não exige-se o artifício ardiloso, não se exige o dolo de aproveitamento. O que significa isso? Significa que o sujeito não precisa demonstrar que o outro está se aproveitando dele, tá? Então, o que vai ter que ser demonstrado na prática? Que há essa manifesta desproporcionalidade, um estado de ignorância, de inexperiência da outra parte, de pouca, enfim, pouca lida com negócios daquele já é. A pessoa está precisando por algum motivo, mas isso não fica muito claro no negócio. O que fica muito claro é essa desproporção em que esse contrato não encontra uma justiça na sua prestação e contraprestação. Então, nesse caso, a gente vai poder revisar ou anular o negócio jurídico. A regra vai ser a revisão e não a anulação. Então, se puder revisar apenas para promover essa proporcionalidade, então nós não iremos desfazer esse negócio jurídico, ok? Então, esses são dois vícios de consentimento que ficaram ainda faltando. Deixa eu voltar ali no primeiro, aqui. Então, lá nos defeitos do negócio jurídico, nós podemos falar no capítulo, nós estamos no capítulo 4º, tá? Da parte geral, e nós temos esses defeitos: erro, ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E a fraude contra credores é chamada pela doutrina como vício social, tá? Embora a lesão ela quase se aproxime também a um vício social, mas de forma que bem didática a doutrina faz a distinção nessas modalidades. Fala, Maurício. Boa noite, professora, colegas. Professora, pegando um exemplo prático, né? Nessa questão da revisão do negócio jurídico, é possível, te digo porque eu estou passando por uma situação como essa agora, a questão da inflação e do índice do IGPM, né? Que está nas alturas. Seria possível, então, pedir uma revisão contratual junto a uma imobiliária, por exemplo? Sem judicializar, assim, de uma forma, conversando com a imobiliária, tentando a troca do índice, por exemplo. Tu acha que seria possível isso? Não, é possível sim, mas não né? Na lesão ela se dá no momento da contratação, tá? Então, por exemplo, Certo. no teu caso, não foi no momento da É, contratação, porque o índice IGMS não estava tão alto, tá? Mas é possível a revisão que seria que a teoria da imprevisão que vocês vão estudar lá adiante em contratos ou no direito do consumidor, seria a quebra da base objetiva do negócio jurídico, nome bem feio, assim, tá? Mas que é possível uma revisão quando fatos posteriores à negociação tornam uma obrigação excessivamente onerosa. A lesão, ela se dá no momento da contratação, tá? Não seria o caso específico, porque no momento da contratação estava tudo ok, o índice estava ok. Mas depois ele se tornou excessivamente oneroso. Pode ser conversado isso com a imobiliária, tem vários casos de pessoas que conseguiram rever esses índices administrativamente, pode inclusive ingressar com uma ação judicial e requerendo que por um fato imprevisível, que o contrato se tornou excessivamente oneroso para uma das partes, que isso seja negociado. Tá? Eu duvido que tu não consiga rever. Perfeito. Tá, eu Obrigado, duvido, professora. porque tem várias imobiliárias que estão fazendo essa revisão por conta, então só basta um e-mail caracterizando isso, dizendo que se tu quer, até falando, às vezes não tem interesse do locador em desfazer a locação, em razão de que a crise imobiliária vai apresentar uma dificuldade muito grande também dele encontrar uma pessoa para repor, né, para Um novo locatário, né, professora? Exatamente. Então, basta um e-mail dizendo que tu quer rever
por fato, já considerando que o índice se tornou excessivamente oneroso para uma das partes, tu pode até citar. Se tu fazer uma busca no Google, tu vai ver várias reportagens em que as próprias imobiliárias têm orientado os seus clientes a negociarem os contratos. Perfeito. Obrigado, professora. Tá? Jóia. E aí, então, a gente entra, pessoal, para o nosso último vício, mas talvez o mais complexo deles, por isso que eu deixei para a aula de hoje, tá? Que é a fraude contra credores. Nesse caso aqui, o nome mesmo já nos dá uma pista. Então, nós temos a hipótese, tá? Em que eu tenho uma relação obrigacional, que vocês vão estudar em direito das obrigações, tá? Claro que isso aqui seria até melhor de trabalhar, mas como o sistema ele é todo lógico, né? A gente vai fazendo essa introdução, depois vai lá no jeito das obrigações, e claro, isso vai fazer mais sentido quando depois a gente puder reler o código tendo essa visão macro, mas eu entendo também que a gente precisa dar o primeiro passo, então a gente vai estudar a fraude contra credores nessa situação e depois vai rever. Mas a relação obrigacional, vocês vão estudar, mas já sabem um pouquinho, ela se dá entre um devedor e um credor. O credor é aquele que vai receber, tem algo a receber do devedor, e o devedor é aquele que deve algo ao credor. Então, o devedor, ele deve uma prestação ao credor, tá? Então, nessa relação obrigacional, nós temos essa hipótese. Vamos supor que eu tenha lá um contrato de compra e venda. Então, eu tenho, nessa hipótese, um devedor que deve pagar o preço e o credor deve pagar, também é devedor de um lado ou de entregar o imóvel, se for um imóvel, tá? Se for algo. Pode acontecer, por exemplo, de um pagamento do devedor sem parcelas. Então, ele vai pagar tanto para o credor. O credor é quem recebe. Vocês têm uma relação obrigacional com a Imed, por exemplo, em que a Imed é credora de prestações pecuniárias todo mês. Então, ela é credora dessas prestações. Vocês, por outro lado, são credores do serviço de educação que contrataram. Então, nessa relação, a gente pode verificar macro que essas relações na sociedade se dão muitas vezes entre devedores e credores. O que esse vício está falando é de uma fraude praticado contra os credores. Quem é que vai praticar fraude contra os credores? É o devedor, evidentemente. Então, o devedor que tem credor ou credores, tá? Ele vai agir com fraude. Então, ele faz algo contra os seus credores. Para que a gente possa entender o que um devedor, nessa relação obrigacional, o que é a garantia do credor? Qual é a garantia do credor que o devedor vai pagar a sua dívida? Nós não temos mais, desde lá do direito romano, uma lei que possa garantir as dívidas com base na chibatada, né, pessoal? Nos castigos físicos. Não pode. Então, se eu tenho uma dívida para pagar, o meu credor, ele vai buscar essa dívida onde? No meu patrimônio. Então, vejam, é o meu patrimônio que responde pelas minhas dívidas. Isso sempre assim. Por isso que quando a gente tem uma garantia num crédito, por exemplo, quando a gente financia um automóvel, pessoal, e a instituição financeira toma o automóvel como garantia, que coloca lá, a gente vai estudar mais adiante, em alienação fiduciária, por exemplo, o que isso significa? Que ela tem como garantia da dívida o próprio automóvel. Se eu não pagar, ele vai executar o automóvel, vai estar numa situação privilegiada nessa dívida. Então, qual é a vantagem para o devedor nessa hipótese? Conseguir um financiamento mais barato. Então, ele vai conseguir um crédito mais favorável, porque o credor pensa assim, não, eu vou me garantir. Agora, se a gente quer buscar um dinheiro na praça e não tem uma garantia,
o credor vai fazer, às vezes, faz uma análise do patrimônio do sujeito, quanto é a dívida, para ver se vale a pena, se não vale a pena emprestar esse dinheiro ou fazer esse negócio jurídico com esse sujeito. Então, vejam que a gente precisa primeiro pensar bem sobre isso, que é o patrimônio que responde às dívidas. Se o devedor quer fazer algo contra o credor, no sentido de prejudicar o credor, o que ele vai fazer? Ele vai ocultar o patrimônio dele. Assim é um jeito dele prejudicar o credor dele. Então, a fraude contra credores é uma atuação maliciosa do devedor, maliciosa, porque ele age com malícia, em que ele vai dispor do patrimônio dele de maneira gratuita ou onerosa. O que é de maneira gratuita? Vai fazer doações para outras pessoas, ou de maneira onerosa, vai fazer compra e vendas, mas essas compra e vendas a gente vai ver não vão ser lá pelo valor do mercado, de forma que o patrimônio dele começa a diminuir. E o que isso vai fazer? Com que ele esteja num estado de insolvência. Que significa insolvência, pessoal? É um conceito até mais econômico do que jurídico. Quando a gente está insolvente, a gente não tem patrimônio para fazer frente às dívidas. Então, as nossas dívidas são maiores que o nosso patrimônio. Então, isso vai fazer com que a pessoa seja um devedor insolvente. E qual é o problema de ser um devedor insolvente? Porque para o credor não vai conseguir receber a dívida dele. O credor não tem como criar dívida, criar patrimônio, né, gente? Então vai chegar um momento que o devedor não tem dívida, ele vai ingressar com ação na justiça, vamos procurar, vamos ver os bens do fulano de tal. Não tem bens. Ah, então ele está insolvente. Aí vai fazer lá o trancamento da ação, fica um tempo lá, mas pode acontecer de que isso não leve efetivamente a pagamento, solvência daquelas dívidas, porque não tem patrimônio. Então, nesse caso, o que o devedor fez? Ele quer prejudicar os credores dele, então ele está dispondo do patrimônio dele para terceiros. E aí, quando o credor vai ver, não tem patrimônio. Então, vamos supor que o sujeito aqui, esse devedor, tem uma dívida com esse credor de 100 mil reais. E ele tem lá 2 carros. E o credor está tranquilo, tá? Ele tem lá 2 carros, tem um imóvel na praia, qualquer coisa, ele tem que me pagar. E aí a dívida venceu. E ele foi cobrar e nada. Não tá, não, eu vou ver, estou arrumando aqui, aquela situação, aquele papo, né? E aí ele pensa assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou doar esse meu automóvel. Aí, como é que a gente diz assim, vou botar no nome do fulano, no laranja, né, gente? Vou fazer lá de conta que vendi para ele esse automóvel, vou botar a casa no nome da minha filha, enfim. Vou chegar para o meu credor e dizer assim, olha, não tenho mais patrimônio. E aí, então, o credor vai poder se valer desse expediente que é chamada fraude contra credores. Então, é nesse sentido que nós vamos verificar, tá, pessoal? Exatamente o que é e como o código trata e, portanto, qual é a consequência da fraude, da caracterização da fraude contra credores, tá? Então, nós temos aqui no artigo 158 do Código Civil, tá? 158 e 159 que nós vamos estudar. Para que seja caracterizada a fraude contra credores, é preciso 2 elementos. 2 elementos. O primeiro, tá? Que é realmente que o devedor, desculpem, se torne insolvente. Então, se ele não tem uma situação de insolvência, o fato dele fazer negócios com terceiro não é fraude contra credores. Então, vamos supor que ele venda
que ele tem essa dívida de 100 mil, mas ele tem um patrimônio de 500 mil, tá? E ele tem casa na praia, tem casa, sei lá, imóveis, salas, etc. E ele resolve vender uma dessas salas. Aí o credor diz, ai, ele vai vender a sala. Opa, fraude contra credores. Não, mas ele tem outros patrimônios. Então, não teve o dano, não teve uma situação de insolvência, ainda tem dinheiro suficiente para pagar, patrimônio suficiente para pagar o credor para garantir a dívida. Então, se ele não vai ser levado para uma situação de insolvência, não tem fraude contra credor. Por óbvio, né, gente? Porque senão a pessoa não faz uma dívida, depois não pode mais ter patrimônio, gerir o seu patrimônio, não faz sentido, né? E um outro elemento que é um elemento subjetivo. Eu não sei se o Maurício está com a mão levantada ou era da outra vez, Maurício? Acho que era da outra vez, né? Então, pessoal, o outro elemento é um elemento subjetivo, que é... Vou tirar aqui, professora, desculpa. Não, é só Esqueci. porque eu queria saber, só porque às vezes eu estou falando, não dou a palavra, e a pessoa está lá angustiada, é horrível, né? Esqueci aqui. Tirei agora. Angustiado para falar e eu não dou a palavra. Mas pode me interromper também, não precisa nem levantar a mão, pessoal. E o elemento subjetivo é um conluio fraudulento. A intenção de prejudicar o meu devedor. O meu credor, desculpe. Eu quero prejudicar. Eu vou entrar num conluio. Se eu, fulaninha, eu vou botar a minha casa lá da praia no teu nome, tá? E o fulaninho aceita. Eu vou fazer de conta que eu vendi o carro para ti. E o sujeito aceita. Então, a gente tem ali uma situação de conluio fraudulento. Vejam, que é a consciência de prejudicar esse credor. Porque pode ser também, pessoal, que as pessoas façam péssimos negócios. E isso não seja caracterizado fraude. Simplesmente vendeu mal, comprou um carro, sei lá, o carro estragou, enfim. Não deu certo e o sujeito ficou insolvente por N motivos. Não quer dizer que ele quisesse, de fato, prejudicar o credor dele. Para que haja fraude contra credores, é preciso 2 elementos. Um objetivo, que o sujeito fique insolvente, ou seja, que o patrimônio dele não dê conta às suas dívidas, tá? Os seus credores. Um credor ou mais de um. E o outro elemento é que haja efetivamente um outro negócio jurídico, que um terceiro, e que haja um conluio com esse terceiro para prejudicar o credor, que a gente chama de colusão também. Talvez vocês ouçam esse nome, tá? Conluio, colusão. E também, pessoal, eu coloquei os nomes que são usados em latim. Ai, horrível, a professora colocou em latim, horrível mesmo, tá? Mas lá nos tribunais vocês vão ver essas expressões em latim, então não quero que seja uma novidade lá depois, quando vocês terminarem o curso, assim, ai, mas a minha professora nunca falou dessa expressão em aula e agora aqui esse juiz fala em eventus damini, eu não sei nem o que se trata o tal do eventus damini, mas está aí nada mais do que a situação de insolvência. E o consilium fraude? É o concílio fraudulento, ou seja, um conluio fraudulento, tá? Então, aquele objetivo que ele está efetivamente querendo prejudicar o credor. Mas pode ser, claro, a gente vai ver, então, vamos verificar o que é essa situação da fraude contra credor, aqui prevista no artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, já vou falar, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivo dos seus direitos. Quantas palavras difíceis numa só frase, né, gente? Mas a gente já vai destrinchar o que ele quer dizer. E o 159 vai colocar: serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for
notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, vamos ver o que eles estão querendo dizer com essa definição do artigo 158 e do artigo 159. Então, ele está dizendo que nós temos a situação aqui, vamos verificar, vou botar uma canetinha aqui. Então, nós temos a situação aqui do devedor, ok? Que tem uma relação jurídica com o credor, ou com credores, tá? Melhor, com credores, tá? Ele tem aqui, para esse credor, ele deve 50 mil. Para esse credor aqui, ele deve 100 mil, tá? E aqui ele tem também o carro dele. Aí para desenhar carro. Opa. E esse carro dele também tem um outro credor que ele está pagando o carro que ele deve 30 mil. Só que o carro dele tem uma garantia, que é o qual? Do próprio carro. Porque vocês, quando vão financiar um automóvel, sabem que esse automóvel vai ser a garantia da própria dívida. Está lá no banco, diz alienado fiduciariamente, em alienação fiduciária para a instituição financeira. Ok. Aí ele tem aqui a casa na praia, que eu falei, tá? E ele tem aqui outro automóvel no seu nome, tá ok? Então, nessa situação, o automóvel tá um horror aqui de desenho, mas também é com um mousezinho, né, gente? Então, ele tem essa relação devedor e os credores aqui, tá? 3 credores. Vejam a situação aqui. Então, a dívida dele soma 180 mil. Essa casa na praia vale lá 200 mil, tá? O automóvel, esse vale 30. Sei lá, vale 50 o automóvel, ele tem uma dívida de 30, tá? E ele tem também um outro automóvel aqui que vale também, sei lá, 70 mil, tá? 70 mil esse outro automóvel. E ele tem essas dívidas aqui que estão, tá? Para ser pagas, ele tem que pagar para esses credores aqui, todos eles. Ele está pagando do banco, está pagando e tem que pagar essas outras aqui que chegaram. Chegou o termo, nós já estudamos o termo, não é a data fixa, para ele pagar a dívida dele. E ele não, puxa, vou ter que me desfazer, não estou com dinheiro aqui. Achei que eu ia ganhar um dinheiro, não ganhei. E eu tenho essa casa na praia. Pô, não queria me desfazer da minha casa na praia. Gosto de ir no veraneio, passar as férias lá. Ia ser bem chato ter que vender a casa para pagar o fulano e o fulano. E ainda aqui o banco. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Meu amigo, meu compadre, eu vou fazer de conta que eu te vendi a casa na praia. Vamos fazer um negócio aqui de compra e venda. E tu me diz que tu vai me pagar lá depois, bem depois, tá? E a gente faz esse contrato de compra e venda. E aqui também eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma doação desse automóvel pro meu filho, que fez 18 anos, e eu continuo a usar o automóvel nessa situação, tá? Então, são 2 negócios que ele fez, uma compra e venda e uma doação. E aí, o que diz o artigo 158? Os negócios, e aqui, ó, vamos supor que ele tem um outro amigo também, tá? Que ia pagar para ele, que devia para ele lá 15 mil reais, tá? Esse amigo dele devia para ele 15 mil reais, ele disse, faz o seguinte, ó, eu te perdoo essa dívida de 15 mil, tu me paga lá depois, bem depois, tá? A gente combina, tu me paga daqui uns 5 anos, aí a gente combina a forma de tu me pagar. Não precisa me pagar esses 15 mil agora. Porque se eu receber esses 15 mil, eu tenho que pagar para os meus credores, e aí não vai ser muito negócio para mim. Então, deixa aí, tá? Eu te perdoo nessa dívida, não precisa me pagar. Então, vejam que o que dispõe o artigo 158? Que os negócios de transmissão gratuita e remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou eles reduzido à insolvência. Opa! Então, é esse sujeito aqui. Por quê?
ele está sendo insolvente, porque ele não vai ter patrimônio para pagar suas dívidas. E qual foi o negócio gratuito que ele fez? Foi essa doação aqui que ele fez para o filho e essa remissão. O que é remissão de dívida com 2 S's, pessoal? Remissão significa perdão. Remissão com 2 S's é perdão de dívida, tá? Então, ele estava remitindo a dívida, ou seja, perdoando a dívida, tá? Então, se ele fizer isto, o que o código está dizendo? Que esses 2 atos que ele fizer, se o levarem à insolvência, vão ser anulados pelos credores quirografários. Ai, uma palavra aqui que a gente não conhecia. O que são os credores quirografários? O nome é horrível, eu entendo, mas nós vamos entender já já. Os credores quirografários são os credores comuns, sem garantia. Já os credores com garantia são esse aqui, ó, que tem um bem vinculado à sua dívida, que é o caso da alienação fiduciária em garantia. Por que a instituição financeira dá o empréstimo para comprar o carro, conquanto que o carro fique em garantia da dívida? Quem compra um apartamento, um imóvel financiado, sabe que tem que pagar aquele financiamento, senão vai ser retirado da sua dívida. Então, esses são os credores com garantia. Os credores quirografários são os credores comuns, que não têm atrelado um patrimônio específico destacado do devedor para garantir aquela dívida. Fala, Adriano. Professora, isso só se enquadra de pessoa física para pessoa jurídica, correto? Não de físico para físico. Não, poderia ser também uma pessoa jurídica. Tá, não, sim, entre pessoas jurídicas, mas de físico para físico não, né? Não tem, porque, tipo assim, o que o físico vai me vender que vai conseguir estar alienado ao nome de outro físico? Mãe, eu não entendi. Hã? Tipo assim, ó, eu vou fazer um financiamento do imóvel, tá? O imóvel vai estar financiado, vai estar alienado ao banco. Se eu vou comprar um carro, vai estar alienado ao banco. Se eu vender o carro para você, não tem como estar alienado. Se tu quiser me dar o calote, tu me dá o calote. O que eu vou alegar? Tipo, chegar na frente do juiz lá, tu pode... Não, olha só, aí esse imóvel tá já alienado para o banco. Tu só vai poder vender para terceiro se o banco concordar. Sim, não, mas eu tô dizendo de caso físico, tá, professora? Tipo assim, ó, meu carro é quitado, vendi para a senhora. Nesse caso, se tipo, eu tratei contigo 30 prestações de R$ 1.000, uma suposição. Tu me pagou 10, as outras 20 tu não me pagou. E eu já queimei meu DUT. Um exemplo, fui ingênuo e queimei o DUT. Não tem, tipo, se eu tomar calote, deu. Isentei na graxa. É isso que eu quero deixar claro, tá entendendo, professora? Sim, por isso que eu tô dizendo. Aí tu vai poder configurar uma fraude contra credores. Tu é um credor quirografário, tu não tem uma garantia. Normalmente quem faz garantia são as instituições financeiras, embora tu possa existir também entre pessoas físicas garantias como penhora, hipoteca, entende? Entendi. Mas não é comum, é o caso do teu amigo, assim, tu emprestou, tu vendeu particular, tu acaba fazendo essa dívida sem garantia, né? E outra pergunta, professora, quem tem correntista em banco tem cheque especial, linha de crédito de empréstimo sem alienação. Tipo, por exemplo, uma situação, tu tem 20 mil de empréstimo lá, pré-aprovado. Tu vai lá, se quiser dar o calote no banco, tu dá o calote, porque automaticamente não tem nada alienado com o banco. Na verdade, ele te cedeu esse empréstimo sem solicitar nada de alienação. Nesse caso, ele pode entrar na justiça depois pedindo alguma coisa, além de ele colocar teu nome no SPC e Serasa, ele pode solicitar alguma coisa, tipo, tua casa, teu carro, coisa do tipo ou não? Claro. Por quê? Porque essa é uma dívida comum, mas aí todo o patrimônio do devedor responde. O que vai acontecer nesse caso? O banco vai entrar, primeiro vai botar no SPC como forma, nem é de cobrança, mas de constranger, tá? Como forma de tornar pública essa dívida para que o sujeito tenha alguma consequência, não no sentido de constranger mesmo a realizar o pagamento. Aí, mas para ele receber a dívida, se a pessoa não paga voluntariamente, ele propõe uma ação de cobrança.
E aí, então, o que vai acontecer? Ah, ele vai trazer o contrato, dizendo que vocês tinham um contrato, ele emprestou um dinheiro de cheque especial, tá? E que a pessoa usufruiu desse cheque especial e não pagou, não fez o pagamento. Aí o juiz vai olhar, realmente tinha um contrato, fulano pegou, bababá, então vou condenar o fulano de tal a pagar para o banco 10 mil reais. Aí o fulano disse, não tenho 10 mil, não vou pagar, como tu diz, não tenho 10 mil, não vou pagar. O que o juiz vai fazer? Penhora-se os seus bens. Então, os bens do devedor respondem pelas dívidas. Ele vai olhar toda a conta bancária, ver se tem dinheiro em conta, então vai penhorar o dinheiro que tiver em conta, e se não tiver dinheiro em conta, vai mandar um oficial de justiça ir lá na casa do devedor para verificar o que ele tem de bens. Vai chamar, além disso, vai fazer ofícios para o Detran para ver se tem algum automóvel no nome dele, vai correr se tem algum, vai pedir também para o credor nomear bens do devedor, então o credor vai também atrás de bens do devedor, vai informar para o juiz quais são os bens do devedor, o oficial de justiça vai verificar esses bens, pode ir na casa e ver, ele tem 3 televisões, então 2 televisões podem ser penhoradas para ir para leilão para vender, para pagar a dívida. Ele tem lá algum bem muito valioso na sua casa, então vai penhorar esse bem, vai levar a dívida. Agora, a própria casa, ou no Brasil a gente tem um chamado bem de família, tá? Não pode penhorar a própria casa da pessoa, a residência que ela tem, mas se ela tiver uma casa na praia, pode penhorar. Se tiver uma sala comercial, vai penhorar. Se tiver investimentos em banco, vai penhorar. Tudo isso para pagar o credor. Mas sempre, então, em hierarquia, é sempre o disponível primeiro, que o juiz vai decretar. Primeiro disponível e depois vem imobilizado, isso? Primeiro vem o dinheiro, em conta. Tá? O que tiver em penhora online, que chama. Que é o dinheiro que tem em conta. Aí o sujeito... A senhora já pegou um caso desse, professora? Hã? A senhora já pegou algum caso desse na vida real? Já vários. Aí penhora o dinheiro que a pessoa tem. Aí a pessoa tem que entrar com uma defesa dizendo, não, mas esse dinheiro é meu salário. Aí o salário é impenhorável. Mas se for investimento... Agora, o que acontece muito na defensoria, claro, as pessoas, o banco vai atrás e a pessoa não tem patrimônio, né, Adriano? Sim. E aí o que acontece, então, o processo fica arquivado por um tempo para guardar, mas essa pessoa, por exemplo, ela nunca vai poder pegar um carro, pelo menos até que ocorra a prescrição da dívida, tá? Prescrição Sim, no nome dela, sempre em nome de terceiro. Compreendi? Não, isso daí é comum, já conheço. Se ela botar em nome de terceiro, aí não vão achar. Mas aí o que vai acontecer? O banco ou o credor pode alegar que é uma fraude, tudo isso, tá? Mas se ela tiver qualquer patrimônio no nome dela, vai bater lá o credor dela, comprou o carro, penhora o carro, entendeu? Sim, compreendi. Tá bom, obrigado, professora. Fala, Marlô. Fala, Marlô. Não? Oi. Oi. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Tá, não, é que deu um problema aqui no meu computador. Não, o que eu ia perguntar é a questão do bem de família. Se tu tem um bem só, uma casa, essa casa, se tu tem dívida, eles não podem tirar, né? Não, aí é bem de família. Se só tem uma casa, que é a casa que tu mora, tu não pode retirar. Tá? Isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos não é bem assim. Então, aqui, pessoal, então vamos voltar para aquela situação. O que é o credor quirografário? Os credores quirografários é aqueles que não têm uma garantia num bem específico, tá? Como, por exemplo, esse do automóvel que é financiado, ou o apartamento que está financiado do sujeito. Então, são credores sem garantia, tá? Então, esses credores, a fraude contra credores vai acontecer para os credores quirografários. Por quê? Porque esses outros aqui, vamos supor que esse sujeito aqui venda esse carro, venda a casa na praia, mas esse banco aqui que tem essa dívida de 30 mil, está garantido no carro que está alienado para o banco.
Então, mesmo que ele pense em vender o carro, não vai ter eficácia contra o banco, porque o banco é o proprietário do carro, ele já tem aquela garantia desse carro. Então, mesmo que o sujeito fique lá, vamos supor, sem nenhum bem, ele tem a dívida, ele tem que pagar aquela dívida regularmente, porque senão ele vai perder o carro. Então, a fraude contra credores, ela não se aplica, aos credores com garantia, a não ser que a garantia tenha se tornado insuficiente. Vamos supor que, falando desse automóvel aqui, o automóvel acabou sofrendo uma batida e está no depósito. Então, essa garantia já não vai se tornar suficiente porque o automóvel não existe mais. Então, só nessa hipótese é que nós temos a possibilidade de um credor com garantia também vir a levantar a hipótese de fraude contra credores, tá? Então, esses credores aqui são credores quirografários, são credores sem garantia. Se o devedor, ele aliena bens gratuitamente, o que aliena bens gratuitamente? Faz doação de bens, dispõe, concede para as pessoas usarem os bens dele de forma gratuita, sem ele fazer um bom negócio, ou ele perdoa dívidas, vai haver uma presunção de que ele está agindo para prejudicar esses credores. Então, ali, ó, ávidos para receber, e o outro está perdoando e doando patrimônio, opa! Então, nós vamos presumir que há o quê? Um conluio fraudulento presumido. Por quê? Porque ele está dando de graça. Ele está dando de graça para os terceiros. Agora, se ele vender a casa na praia, tá? Se ele vender a casa na praia para um terceiro, mas se ele vender por um valor de mercado e o terceiro não sabe que ele tem credores, em princípio a gente vai proteger esse adquirente de boa fé. Mas é possível que os credores tentem demonstrar que havia um conluio fraudulento, desde que houvesse motivo para tanto. Então, ele vai ter que comprovar que como é que eu vou comprovar que houve esse conluio? Ele vendeu a casa na praia para o tio dele e ele continua indo todo verão. Todo final de semana ele vai lá para a casa da praia. Vendeu. Ele botou no nome do outro, né, gente? Claro que ele não vendeu. Ou ele vendeu e ele disse para o sujeito pagar daqui 10 anos. Quem é que vende para pagar daqui 10 anos? Se tem dívida para pagar. Então, são coisas, preço vil, parentesco, ele continua na posse do bem. Então, isso vai fazer com que os credores vão dizer assim, não é bem assim, né? O terceiro não está tão de boa fé assim. Porque como que alguém compra um carro, por exemplo, e não tem a posse do carro, não está usando o carro? Deixa na garagem do vendedor? Não faz muito sentido. Então, essa fraude contra credores, ela vai ter como pressuposto, tá? Esses dois elementos, quais sejam? Um objetivo, o sujeito tem que ficar insolvente em razão dessas negociatas que ele faz. E o segundo? O segundo é subjetivo, ele quer prejudicar os credores. Se ele faz essas negociações de forma gratuita, ele está dando o patrimônio dele, o código vai presumir que é uma fraude contra credores, porque ninguém dá um patrimônio se tem um monte de dívida para pagar, né? Ninguém age assim, a não ser que queira prejudicar realmente os credores. Ou ainda que ele faça de conta, às vezes, simulações, como a gente vai ver, de contratos de compra e venda, ou um contrato de compra e venda extremamente ruim para ele, com preço vil, ou que ele ficou na posse, então ele vai ser possível comprovar que ele estava agindo em fraude contra credores. Tá? Então, nesse caso de transmissão gratuita ou remissão de dívida, remissão é perdão, lembrando que remissão é perdão, tá? Ele não precisa comprovar o conluio fraudulento. Por quê? Porque a lei presume. No caso de transmissão onerosa, ele deve comprovar que o terceiro estava ali também de conluio. Como que ele vai comprovar isso? O ônus da prova. O que é o ônus da prova aqui? Quem deve comprovar esse conluio? Quem deve comprovar é o credor que está alegando a fraude contra credores. Ele que tem que provar que os dois lá estão em conluio. Como que ele vai provar? Se é parente, se não é parente,
onde é que o preço, quanto que foi a venda, se ele continua na posse dos bens. Então, tudo isso circunstâncias concretas, tá? Então, circunstâncias concretas que vão comprovar essa situação. Seguindo, o que a lei coloca? O credor quirografário, esse que não tem garantia, que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo. O que ele está dizendo aqui também, pessoal? Que vamos supor que nós tenhamos aqui, novamente, tá? A hipótese desse devedor que deve para 3 credores. Opa. 1, 2 e 3, tá? Ele tem 3 credores para receber. E ele deve, para esse aqui, ele deve 50, tá? Para facilitar. Para esse aqui, ele deve 50. E para esse aqui, ele deve 50, tá? Só que ele tem o patrimônio aqui hoje de 50. E aí, o que ele faz? Esse aqui vai vencer a dívida quando a gente tem um patrimônio menor que as nossas dívidas. O que a lei determina? Que haja um concurso de credores. Cada um vai receber uma parte proporcional, porque não tem como todos receberem a mesma dívida. Mas ele vai lá e para esse aqui, que a dívida era para vencer lá em dezembro, nem venceu ainda a dívida, ele vai lá e paga os 50 mil, em detrimento dos demais que estão com a dívida vencida. Aí o que a lei diz? Não, nesse caso aqui, opa, devolve o que tu receber para o monte, para que seja efetivado o verdadeiro concurso entre os credores, que também isso é fraude. Tu pagar antecipado uma dívida, tu vai prejudicar os outros credores que têm dívidas vencidas que ainda não foram pagas. Então, o que a lei quer? A lei sempre vai verificar, pessoal, se existe uma situação de o devedor praticar atos em que, de alguma forma, prejudique os seus credores, tá? Também, se o devedor, vamos supor que ele tenha, naquela hipótese que eu falei lá, esses bens e esses 3 credores. E esse credor dele aqui, que tem 100 mil para receber, ele diga assim, já sei, eu já sei uma coisa que eu posso fazer para te dar. Olha só, essa minha casa na praia, o seguinte, a casa na praia ele vendeu lá, mas esse carro aqui, ó, eu vou dar de garantia para tua dívida. Ele vai prejudicar esse outro credor aqui, porque ele dá um bem exclusivamente para um dos credores como uma garantia. Então, isso também é fraude contra credores. Por quê? Porque ele concede uma garantia mais vantajosa de dívida e se torna insolvente em razão de dar essa garantia melhor para o devedor. Eu coloquei aqui essas garantias, pessoal, é algo que a gente vai estudar mais adiante, tá? Não se preocupe, tá? Então, há uma presunção iuris et iuris. O que é? Olha só, hoje as expressões em latim estão bombando. O que é uma presunção iuris et iuris? É uma coisa que vocês vão ouvir muito também, tá, pessoal? No curso de Direito, que é uma presunção absoluta. Ou seja, que é presumida e não precisa nem provar o contrário. Então, o que ele está dizendo? Olha, vai se presumir fraudulento. O sujeito tem lá 3 carros, sei lá, 2 carros, tá? E tem lá 10 credores. Aí ele pega e dá de garantia para 2 credores, cada um dos carros como garantia da dívida. Os outros vão ficar o quê? A ver navios. Então, quando ele faz isso, quando ele dá um bem em garantia, ele está privilegiando um dos credores. Então, ele está dando direitos preferenciais, tá? Que pode ser ou uma hipoteca, por exemplo, uma casa, quando for hipoteca, que é só para vocês saberem que é uma garantia, tá, gente? Não vamos precisar estudar essas garantias quais são agora, tá? Tudo a seu tempo. A gente vai estudar lá em direitos reais, tá? Então, se ele der
uma garantia para um credor, o que a lei vai dizer? Opa, está beneficiando um credor. Aí o que o código vai dizer? Então a gente vai anular apenas essas garantias, tá? A gente não vai anular não vai, de repente, desfazer todo o negócio jurídico que foi feito anteriormente, mas essa garantia que foi dada de forma a privilegiar um dos credores vai tornar se tornar sem efeito, ou seja, não vai ser válido. Então, na fraude contra credores, o que se objetiva na fraude contra credores? Que esses negócios jurídicos aqui que são realizados com terceiros, ou ainda atribuir uma garantia mais privilegiada para um dos credores, sejam anulados, pessoal. Sejam anulados. Não possam ser feitos. Por quê? Porque isso vai fazer com que o patrimônio do devedor se torne menor para o credor que quer receber, que é chamado de credor quirografário. Então, que é o credor comum que está guardando lá, tem essa garantia simplesmente nos bens do devedor. Então, se ele faz de conta contratos, se ele vai simular contratos, se ele doa bens seus, se ele dá um bem em garantia em detrimento dos demais, ele está, de certa forma, prejudicando outros credores. Esse prejuízo aos outros credores chama-se fraude contra credores, no sentido de que ele se tornou insolvente em razão delas. O que esses credores aqui, que são credores quirografários, tá, pessoal? Esses aqui, desculpem, eles podem fazer. Então, o que esses credores... Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Cor da caneta, eu vou botar verde. Então, o que esses credores aqui, eles podem fazer em relação a esse devedor que está agindo de forma fraudulenta? Propor uma ação judicial para caracterizar essa fraude contra credores e ter como consequência a invalidade desses negócios jurídicos realizados. Qual é essa ação judicial? O nome dessa ação judicial é ação pauliana. O nome não é também muito fácil, ou revocatória. Essa ação é uma ação, vejam só, pessoal, lá do direito romano ainda, que se preocupava com essas fraudes já lá no direito romano. Então, esses credores podem propor uma ação judicial chamada ação pauliana ou revocatória. Eles são as pessoas que têm legitimidade para propor essa ação. Quando a gente diz legitimidade, é um conceito lá do processo civil que vocês vão estudar, que a legitimidade é quem pode propor a ação, tá? Que eu não vou ver esse conceito com vocês, vocês vão estudar lá em processo civil. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses credores quirografários é quem vão propor ação judicial, tá? E eles podem propor desde que o sujeito ele se torne insolvente em razão de outros negócios feitos. E o que ele vai buscar? Anular, é uma ação anulatória, buscar a invalidade, desconstituir aqueles negócios jurídicos. Por que ele quer desconstituir? Para que o patrimônio do devedor volte a ser como antes. Ou seja, tenha lá a casa na praia, tenha o carro, e eles se sintam mais confortáveis porque eles têm mais bens para receber, tá? Não, então, é um caso de anulação do negócio jurídico e não de ineficácia, tá? Eu botei aqui só para ficar no materialzinho de vocês depois, quando vocês forem estudar. Não é caso de eficácia ou ineficácia, mas de anulação do negócio jurídico. Então, esses credores vão propor uma ação contra quem? Então, quem tem legitimidade passiva é o devedor e esse terceiro que recebeu o bem, tá? O que é litisconsórcio necessário, pessoal? Também é um termo lá do processo civil, ou seja, quem deve figurar necessariamente, duas pessoas figurar no polo passivo, ou seja, duas pessoas vão sofrer ação. A ação vai ser intentada contra quem? Contra o devedor insolvente e a pessoa com quem ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, tá?
Então, o que ele quer dizer? Quando eu coloquei aqui o nome litisconsórcio, eu tenho plena noção, pessoal, que vocês estão no primeiro semestre. Mas esse é um material que eu quero deixar para vocês terem um material organizado. Quando vocês forem rever o material, tá? Vocês vão ter esse material prontinho para estudar. Então, o que ele quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que essa fraude contra credores, ela se dá quando os credores propõem uma ação para invalidar, anular, que a gente vai estudar na próxima aula, para anular o negócio jurídico praticado. Por quem? Então, vai propor uma ação para anular o negócio jurídico praticado por quem? Praticado pelo devedor aqui, praticado pelo devedor. Deixa eu botar aqui. Então, por quem foi praticado o negócio? Pelo devedor e por terceiros, que foram quem aceitou colocar as coisas no seu nome, aceitaram as doações, né, pessoal? Então, quem vai sofrer uma ação de invalidade, de anulação, vai ser o devedor e este terceiro, tá? Então, o devedor e esses terceiros que agiram de má fé, tá? Vamos supor que o devedor seja, meu Deus, eu, adquirente, estava de boa fé, eu não sabia que estava dando esse rolo todo. Então, eu vou devolver o carro, ó. Deposito em juízo para provar que não tinha ciência. Ó, tô devolvendo o carro, não vou ficar mais com o carro. Ele me doou o carro, eu não sabia, então eu devolvo o carro. É por isso que depositar a coisa em juízo significa devolver para o juiz lá na ação a coisa para provar a sua inocência. Ele pode fazer dessa forma, tá? Mas o código protege sempre, evidentemente, né, pessoal? Os que adquiriram realmente de boa fé, tá? Aquela pessoa que adquiriu o automóvel lá na OLX pelo preço de mercado, não sabia, ou ainda qualquer negócio, pessoal, que seja indispensável à manutenção do estabelecimento mercantil, rural, industrial ou a subsistência do devedor e da família. Então, todos os negócios que ele faz para comprar alimentos, o negócio, vamos supor que ele tem uma vendinha, ele compra do fornecedor dele, da função social da empresa dele, isso tudo, tá? Para garantir o mínimo de patrimônio dele, não vão ser alcançados pela fraude contra credores, tá? Então, o que é essa fraude contra credores, para que fique bem claro? É uma ação proposta por credores quirografários, que é sinônimo de credor sem garantia de bem, em que propõe ação contra o seu devedor, que se tornou insolvente em razão de que ele está fazendo outros negócios fraudulentos. Tá? Ele está fazendo que negócios que ele está fazendo fraudulentos? Ele está doando o patrimônio dele, ou seja, de forma gratuita, se desfazendo do patrimônio dele, ou ele está vendendo para terceiros que são terceiros de má fé, sabem que ele não poderia vender, ou estão comprando por preço vil, preço abaixo do mercado, tá? Então, nessa hipótese, esses credores vão entrar com uma ação judicial chamada de ação pauliana. O nome da ação é ação pauliana, porque é uma ação lá do direito romano, do jurisconsulto Paulio, tá? Paulo, né, gente, em português, que inventou essa ação, mas também chamada de ação revocatória, o nome dado aí pela tradição. Hoje em dia não tem mais quase nomes de ações, tá? Algumas ainda permanecem, mas vocês vão estudar em direito processual, que não tem mais esse direito de ação de nomear ações. Mas, enfim, essa ainda é uma reminiscência histórica que prevalece quanto ao nome da ação que se entra. E o que buscam esses credores? Comprovar que esses negócios jurídicos, esses terceiros, são feitos em fraude. Então, eles vão entrar com a ação para pedir para invalidar esses negócios jurídicos. Então, por quê? Porque o devedor se tornou insolvente
em razão de que está fazendo esses negócios jurídicos, isso vai acabar prejudicando os credores. Isso vai acabar prejudicando os credores. Existe aqui, pessoal, eu coloquei aqui, eu fiquei bem na dúvida se eu deixava esse quadro para vocês, ou se eu esperava, porque vocês vão aprender esse quadro novamente lá, já falei com a prof. Carol Megliavaca, vocês vão aprender lá em processo civil, fraude à execução, tá? E aí pensei se eu devia deixar isso aqui, se podia confundir mais vocês ou não. Mas o meu objetivo aqui foi deixar o material para que vocês lá no futuro possam voltar quando vocês aprenderem fraude e execução, e aí já tem o material todo prontinho com as principais diferenças entre fraude contra credores e fraude contra execução. Eu vou falar de forma bem sucinta, não vou pedir nunca, tá, gente, fraude à execução para vocês. Mas fraude à execução é quando o credor já propõe a ação judicial, e aí ele propôs a ação judicial de cobrança, e aí depois que essa ação é proposta, o devedor começa a desfazer do patrimônio dele. Aí ele não está mais fraudando apenas o credor, ele frauda o sistema de justiça. Por quê? Porque a justiça vai querer executar sentenças de condenação e não tem como. Então, não é uma fraude contra o credor apenas, mas uma fraude contra a execução, tá? Então, nessa hipótese aqui, essa é a principal diferença. Na fraude contra credores, ainda não tem um processo, tá? Então, é só um defeito do negócio jurídico. É algo, então, aquele negócio jurídico realizado com terceiro, ele é invalidado. Na fraude contra execução, então, que é regulamentada lá no Código de Processo Civil, já tem um processo judicial de cobrança. E então, o devedor que faça qualquer negócio jurídico está fraudando aquele processo em si. Ele não está fraudando só os credores, ele está fraudando aquele processo. Embora, tá, pessoal? Claro que em ambos os casos há um prejuízo para quem vai receber a dívida, para o credor, tá? Então, há realmente uma situação de insolvência, há de fato uma fraude com o adquirente, então ele vai tentar vender, se desfazer de bens que configuram em ambas as situações. Qual é a principal diferença? É que numa já tem processo em curso, na outra não tem processo em curso. Ou seja, o devedor já foi citado do processo, já tomou conhecimento, citado, vocês vão estudar lá em processo civil, tá? Mas já foi comunicado do processo judicial de cobrança, e aí, meu Deus, estão me cobrando, agora eu vou me desfazer dos bens. Aí já não é nem mais fraude contra credores, aí já é fraude contra execução, que é mais sério. Por quê? Porque vai fraudar o sistema de justiça. Então, foi isso que eu coloquei para vocês, tá? Então, nesse caso, qualquer coisa que ele fizer vai se tornar ineficaz frente ao poder judiciário. Enquanto que na fraude contra credores, a consequência é a anulação do negócio jurídico e retorno do bem para o patrimônio do devedor, tá? Então, na fraude à execução, não precisa de uma ação revocatória, uma ação pauliana, ela vai ser reconhecida diretamente no processo, basta uma petição judicial nesse sentido, tá? E na fraude, já te dou a palavra, Eduardo, na fraude contra credores, então, se um credor entrar dizendo, opa, olha lá, ele está vendendo a casa na praia lá, está doando. Opa, não pode. Então, vai voltar aquela casa na praia, desfazer o negócio jurídico, voltar para o bolo e vai acabar beneficiando todos os credores que tinham para receber. Na fraude contra a execução, o juiz vai dizer, não, olha só, esse venda que tu fez é fraudulenta, volta para cá, porque esse processo precisa de um bem. Então, só vai beneficiar aquele justamente que entrou com a ação de cobrança. Fala, Eduardo. Professora, eu acho que eu não entendi bem a fraude à execução ali. Aqui pensando comigo, né? No caso, a diferença entre as duas seria que a fraude contra o credor seria menos agravante perto de execução, visto?
Isso, menos agravante. Por quê? Porque não frauda só o credor, não frauda o Poder Judiciário. Na fraude, a execução frauda também o Poder Judiciário. A grande diferença, Eduardo, é que vai caracterizar a fraude contra a execução quando o credor, ele propõe uma ação judicial de cobrança já. Então, se ele tem ação judicial de cobrança e o devedor resolve se desfazer de bens, o que vai acontecer é que o juiz vai dizer assim, olha, mas ele está agindo contra o Poder Judiciário, o Poder Judiciário está cobrando uma dívida, foi acionado para cobrar uma dívida e o sujeito está agindo aí de forma de lapidar o patrimônio dele. Na fraude contra credores, os credores ainda não entraram com ação judicial, eles estão ainda tentando cobrar o crédito sem utilizar do Poder Judiciário, entrando em contato, etc. O crédito está vencendo e eles estão entrando em contato. E aí, nesse meio tempo, eles percebem que há a venda de bens. Então, não tem ainda uma ação judicial de cobrança. Mas o que esses credores vão fazer nesse caso? Eles vão entrar com uma ação pauliana ou ação revocatória para pedir para anular aquelas vendas que foram feitas antes deles entrarem com a ação de cobrança. Respondi? Sim. No caso, então, da ação contra os credores, ela pode se estender e virar uma fraude à execução, se caso eles não vierem com a ação pauliana ou revocatória, como a senhora mencionou? Sim, o que vai acontecer, né? Ou vai ser um ou outro, porque assim, ó, se ele fez o negócio jurídico com um terceiro antes de ser ação, de fazer ação de cobrança, vai ser fraude contra credor. Se depois o sujeito coloca também ação de cobrança e ele faz outro negócio jurídico aí, porque aquele ele já fez, né? Não tem como ele vender duas vezes o bem. Então, na hipótese aqui, ó, na hipótese aqui, dele ter, vamos supor que, não sei se meus desenhos estão muito bons, mas enfim, vamos supor que ele tem aqui, ó, nesse caso, deixa eu voltar lá. Já que eu tô, meu desenho tava bom. Então, vamos supor nesse caso aqui, tá? Então, esse sujeito aqui tem um credor que ele vende, que ele tem 50 mil para pagar, tá? Ele tem esse outro credor que ele tem que pagar 100 mil, tá? E ele tem a casa na praia, que vale 200 mil, ele tem 70 mil do carro dele e ele tem 15 mil. Aí ele vende a casa na praia com um parente, combina lá de vender a casa na praia com um parente, tá? E ele não vendeu ainda o carro dele. Aí vamos supor o credor olha esse credor aqui, vamos supor, se atenta, ele nem conversa com o outro. Esse aqui se atenta, opa, nananina não. Deixa eu botar uma cor aqui que eu não usei ainda, magenta. Então esse aqui diz assim, opa, não, nada disso, aquela casa na praia lá, tu não pode vender, tu não pode doar, porque isso é fraude contra credores. Eu tenho uma dívida de 100 mil aqui e tu tá fazendo esse negócio aqui que não é um negócio benéfico, porque como que tu vende a casa? Diferente, tá, gente? Se ele vende os 200 mil e ele tem os 200 mil em conta corrente, ele não se tornou insolvente, tá? Mas ele vendeu, vale 200 mil, ele vendeu essa casa por 50 mil. Aí esse aqui vai dizer, não, eu vou querer anular esse negócio jurídico. Ele vai propor uma ação pauliana, uma ação revocatória, vai propor no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, então, vai ver que tem essa ação revocatória, vai pedir para anular, vai chamar esse outro aqui, que era esse outro parente que estava aqui, vai se defender e vai ver esse caso aqui. Esse aqui, por outro lado, resolveu logo entrar com uma ação de cobrança. Ele não pagou no dia. Opa, vou entrar com ação de cobrança. Entrei com ação de cobrança dos 50 mil que ele me deve. E está correndo lá essa ação pauliana. Beleza. O seguinte, ó. Eu vou apontar para ele me pagar
ele está dizendo que não tem bens, mas eu sei que ele tem esse carro aqui, ó, que vale 70 mil. Vou indicar para o juiz, ó, juiz, penhora o carro, significa faz a restrição judicial no carro para garantir a minha dívida. Isso é a penhora, que vocês vão estudar lá em processo, tá? E o juiz vai lá e penhora o carro. E aí ele pensa, esse aqui se apavora, diz, meu Deus do céu, penhoraram meu carro. Não, já sei, vou vender o carro. Aí arruma, ó, fulaninho, ó, compra o meu carro aí. Comprou, esse aqui comprou o carro. Aí eu tenho o quê? A fraude contra a execução, porque ele comprou um carro já num processo de cobrança, inclusive que já tinha até penhora no carro. Ele não pode nem dizer que ele não sabia que o carro estava destinado ao pagamento da dívida. Ficou claro? Sim. Mais dúvida, gente? Professora, ele corre o risco de ser preso por fraude à execução, o devedor? Não. Tá, ele pode ser preso se ele inventar algum negócio jurídico, fizer algo que, por exemplo, uma declaração falsa, algo assim, mas só pela fraude à execução, não. Tá? Acontece se der lavagem de dinheiro, isso sim, aí é crime, tá? Só fraude à execução, não. Deixa eu mostrar aqui, eu adoro aqueles videozinhos da AGU, vamos ver como é que eles estão aqui para ajudar vocês. Opa. Meus WhatsApps. Vamos ver juntos aqui, que ele vai explicar um pouquinho da fraude contra execução e eu volto depois, tá? Eu explico. O Código Civil prevê regras quando um negócio jurídico possui algum vício. Negócio jurídico é uma transação, é um contrato feito por duas pessoas, não necessariamente relacionado ao direito do consumidor. Por exemplo, uma compra e venda de casa, um aluguel de imóvel, a contratação de um seguro. Os negócios jurídicos que têm algum vício, algum defeito, eles são anuláveis. Isso quer dizer que, a princípio, eles produzem efeito jurídico, eles não são nulos desde a sua origem. Porém, a parte que for prejudicada pode pedir a anulação do negócio. E aquilo que era excessivo, aquilo que era desproporcional, pode ser corrigido por um juiz. O negócio jurídico pode ser anulado em caso de erro ou ignorância. Porém, nesse caso, o erro tem que ser substancial, ou seja, ele tem que ser significativo para a realização do negócio. Isso ocorre quando a pessoa confunde, por exemplo, a identidade da outra pessoa que está negociando, quando ela confunde a identidade do objeto da transação, quando ela não conhece os efeitos jurídicos daquele negócio, ela acha que o efeito será outro do que está sendo efetivamente contratado, ou até mesmo em caso de erro de cálculo, quando a operação aritmética feita não corresponde ao que estava sendo contratado entre as partes. Outra hipótese de anulação é em caso de dolo. Dolo equivale a má-fé. O dolo pode ocorrer na forma ativa, quando uma das partes passa informações ou age de uma forma que denota má-fé em relação à outra parte, ou pode ser feito de forma passiva, por omissão. Um exemplo de dolo por omissão é quando o vendedor de um determinado bem omite uma informação que era muito importante para o negócio jurídico. Se aquela informação fosse dada, o comprador não teria feito aquele negócio. Se as duas partes realizarem o negócio jurídico com dolo, elas não têm proteção jurídica. O direito não existe para quem age de má-fé. Outra hipótese é quando o negócio jurídico é feito por coação, ou seja, quando uma das partes é forçada, é obrigada a fazer aquele negócio, com medo de ter um atentado contra a própria vida, a vida de familiares ou um dano aos seus bens. Outra hipótese de anulação é o estado de perigo. No estado de perigo, a pessoa faz um negócio muito oneroso, porque ela precisa se salvar alguém da família ou salvar seus bens. E ela fica numa situação de desvantagem. Então imagine um marido que tem uma esposa grávida e tem que chegar rapidamente no hospital. Um vizinho se dispõe a levar, mas cobra R$1.000 para fazer esse transporte porque vê a situação de emergência. Nesse caso, o negócio pode ser anulado, porque a pessoa estava numa situação de emergência, de estado de perigo. Uma outra hipótese de anulação é o caso de lesão. Nesse caso, uma das partes assume uma obrigação que é desproporcional, que é excessivamente onerosa.
E faz isso, seja pela sua inexperiência, seja porque ele tem uma necessidade premente. Para a obrigação ser anulada, tanto por causa de lesão quanto de estado de perigo, ela tem que ser excessivamente onerosa, ou seja, ela tem que ser desproporcional ao se considerar os valores e práticas utilizados no mercado. Uma última hipótese prevista pelo Código Civil de anulação é a fraude contra credores. Nesse caso, uma das partes doa bens ou transmite eles por preços irrisórios a terceiros, levando ela no estado de insolvência ou quando ela já está insolvente. Nesse caso, os credores também podem pedir a anulação do negócio. Se nenhuma das partes reclamarem, ele pode ser convalidado, seja pela passagem de tempo, seja por uma convalidação expressa. E se a parte que foi prejudicada cumpre espontaneamente o que foi acordado, ele não pode ser anulado. Lembrando que o prazo decadencial para anulação é de 4 anos. Para saber mais sobre a AGU. Aqui ele fala um pouquinho rapidamente sobre esse defeito do negócio jurídico, né, pessoal? Até tem aqui, olha só, da Prof. Patrícia aqui, ó, dos defeitos, uma aula aberta. Então, aqui, ó, vocês têm aqui esse videozinho da AGU, tá? Eu quero mostrar aqui no código também. Ficou ruim aqui. Não quero do Planalto do Código Civil, que eu gosto mais de abrir. Tá aqui. Então, aqui, ó, pessoal, para que a gente possa juntos verificar essa questão dos vícios do negócio jurídico ou defeitos do negócio jurídico. Tá? Então, o primeiro que a gente viu é erro ou ignorância, o segundo, dolo, depois a gente tem a coação, estado de perigo, a lesão e a fraude contra credor. Então, o que objetiva esses negócios jurídicos? A invalidade, tornar o negócio jurídico anulável. Eles estão sujeitos a um prazo que a gente vai estudar daqui 2 aulas, a gente vai estudar o que são esses prazos, o que significa um prazo que corresponde ali, que no final ele falou no vídeo. Significa o prazo para que o sujeito possa propor ação visando a anulação do negócio jurídico. No caso de fraude contra credores, para que ele possa fazer aquela ação que nós vimos chamada ação pauliana. Então, o que precisa na fraude contra credores? Que eu acho que é, talvez, o defeito do negócio jurídico mais difícil da gente compreender nesse primeiro momento, né? Que vai caracterizar justamente um vício social. Então, nesse caso, a vontade do devedor não está em desconformidade, ele não se enganou, ele não sofreu uma ameaça, ele não estava num perigo, nada disso. Ele que está de má fé. Ele pensa que ele tem credores que estão cobrando dele uma dívida e ele, então, vai fazer negócios jurídicos fraudulentos. E o que se objetiva anular? Esses negócios jurídicos que ele faz fraudulentamente. Vai haver uma presunção de que são fraudulentos quando ele fizer a doação de bens. Então, o que diz aqui o 158? Quando essa transmissão for gratuita, ou ele perdoar dívidas, e ele foi insolvente por conta disso, ou seja, ele não tem bens para pagar as dívidas dos credores, o código vai dizer que é fraude contra credor, que tem alguma coisa errada, porque o sujeito não pode doar bens se ele tem dívidas para pagar, tá? Então, nesse caso, o que o código vai dizer? Então, que pode propor ação de fraude contra credores, os credores que são ao tempo, não é? Só os que já eram ao tempo daqueles atos, ou seja, se vamos supor, ele já não tem nenhum patrimônio, porque ele doou todo o patrimônio e depois ele faz dívidas, esse credor que fez dívidas depois já sabia que ele era insolvente, então não pode alegar, mas antes tu tinha... Não, mas ao tempo em que eu fiz as dívidas, eu já não tinha aquele monte de bens, por óbvio, então não adianta, tem que ser os credores que, depois de que tem a dívida, é que o sujeito vai agir de má fé e vai vender esse patrimônio.
Então, a fraude contra credores é isso, pessoal. É quando o devedor, ele vai agir para prejudicar os seus credores que têm uma dívida para receber. E como que ele age? Ele vende vai vender para terceiro e esse terceiro está em conluio, ou seja, ele tem que esse terceiro participar do ato de má-fé. E como que ele vai provar se participou ou não? Pela circunstância do negócio jurídico. Agora, se o terceiro está totalmente de boa, pessoal, adquiriu o bem e realmente não sabia, olha, pagou, depositou na conta do devedor, o devedor sumiu com dinheiro, retirou na mesma hora, pagou em dinheiro, e o devedor sumiu com dinheiro, ele não tem culpa aquele que comprou o bem, porque ele estava de boa fé. Agora, estranho um pagamento de uma dívida lá para daqui tanto tempo, ou ele recebeu, mas ele combinou que o pagamento ia ser feito em parcela, só que o bem fica na posse do devedor, então vão ser naturalmente coisas que vão ser provadas no caso concreto. Então, isso que vai ter que demonstrar o credor que esse terceiro tinha ciência, de alguma forma, que o devedor tinha dívidas e que ia ser levado à insolvência e que ia prejudicar os credores em razão disso. Então, nesse caso, ele vai entrar com uma ação de fraude contra credores. Qual é o objetivo da fraude contra credores? É anular esse negócio jurídico para que esse negócio jurídico não surta efeitos e volte o patrimônio a ser do devedor, como era antigamente. Aí a gente fez uma distinção da fraude à execução. A fraude à execução já é quando o credor propõe uma ação de cobrança já. Ele já propôs ação para cobrar judicial. Aí, nesse caso, o vício é mais grave. Por quê? Porque o vício é também contra o Poder Judiciário que foi acionado. E é como se eu dissesse assim para vocês, não é só o credor que está sendo feito de palhaço. Nesse caso, o Poder Judiciário também está sendo enganado, porque o Poder Judiciário foi acionado e ele deve dar uma resposta àquela ação de cobrança, ou seja, tem que ser eficaz, para isso que existe o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não é eficaz porque o devedor está dando aí um balão no Poder Judiciário também. Então, isso vai ser a fraude contra a execução, porque já é no curso do processo, tá? Então, é só ali algumas distinções, vai ficar um material mais completo para vocês, para que depois vocês possam voltar àquelas distinções aqui da fraude contra credores e fraude à execução. Dúvida, gente, quanto a esse material? Aí eu sugiro também, aqui no nosso material, a gente tem, tá, pessoal? Um textinho, ó, vou colocar aqui. Guia dos defeitos dos negócios jurídicos e suas repercussões. Super simples, tá? Então, ele vai fazer exatamente isso que eu falei, ó, vejam. Aqui a gente vai depois, ele fala de simulação que a gente vai falar na próxima aula, tá? Que não é mais um defeito do negócio jurídico. E aí ele vai falar cada um deles organizado, é como se fosse um caderno para vocês, organizado aqui sobre esses conceitos que nós vimos com exemplos da justiça. Achei esse artigo bem bom, por isso eu trouxe aqui para vocês. Não é um artigo muito complexo, tá? Ele tem 3 páginas, mais de 3 páginas. Por quê? Porque ele vai falar de todas as hipóteses que nós vimos. Então, ele organiza um pouquinho o que eu expus de forma oral aqui, para que vocês tenham também de forma escrita esse material, tá? Então, é um artigo que é público. Aqui tem esse vídeo que nós vimos da AGU, tá? E depois aqui nós temos um outro caso concreto, que é o caso em que há um estado de perigo configurado. Então, aqui houve ocorrência de qual defeito, vício do negócio jurídico, e aí vocês podem fazer essa revisão, ó. Houve ocorrência da cobrança excessiva que configura estado de perigo, tá? E aí ele pergunta do prazo aqui, já tem a resposta do prazo, que
que é decadencial, que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas já fica aqui no material de vocês também, para ficar bem completo. Deixa eu só voltar aqui. Depois aqui nós temos também, tá, um caso de coação, que ela faz uma denúncia de violência doméstica contra o ex-companheiro mentirosa, e ela diz que o ex-companheiro, então, tem que passar um imóvel, né, pro nome dela, senão ela não tira a queixa, ou seja, então ela faz uma coação, ó, vai ter um mal maior se não fizer isso. Então, um exemplo aqui para mostrar para vocês nesse sentido. E, por fim, aqui um outro caso, que a Ana Cristina já respondeu até, que é um caso de erro, né, gente? Então, aqui ele diz, ele acha que ele está comprando algo, quando em realidade ele está entrando num consórcio e não num contrato de compra e venda. Então, aqui configura-se aqui um caso de erro. Por fim, quero explicar para vocês mais uma vez, já expliquei na última aula, tá? Que a gente tem como tarefa da G2, ou seja, para entregar no dia 21 de junho, tem aí 21 dias para fazer, 3 semanas para fazer essa tarefa, que é pesquisar na jurisprudência, ou seja, nas decisões dos tribunais, um caso em que há uma fraude contra credores, que há erro, que há coação, que há lesão, enfim. Vocês podem tentar achar um caso nos tribunais lá, eu aconselho que seja no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ai, professor, eu não sei pesquisar, eu estou no primeiro semestre, eu não me sinto seguro para pesquisar. Não tem problema, então, pessoal. Em vez de vocês pesquisarem, eu trouxe a decisão aqui. Tá aqui, é só apertar, tá no material de vocês. Qual é a tarefa nesse caso? Mais simples, tá? Vai valer a mesma coisa. Ah, eu quero me desafiar, ótimo, vou atrás. Ou eu tentei, até para vocês sentirem, olha, eu tentei, mas eu achei dificuldade, eu achei que era mais fácil do que é. Não tem problema. Eu não sei pesquisar ainda, não me sinto preparado. Então, vocês vão ler essa decisão que está aqui e vão fazer um resumo dessa decisão, que é uma decisão sobre erro, tá? Só isso. Um resumo. Ah, mas tem várias linguagens complicadas, eu sei que tem. Mas o objetivo é que vocês se deparem com esse tipo de linguajar desde o primeiro semestre. Claro que o que eu vou pedir para vocês vai ser um relatório condizente com o conhecimento que vocês têm. Não quero que vocês tenham conhecimento aí do que é contestação, que não é, o que é... Enfim, eu quero só que vocês extraiam dessa decisão a hipótese que nós estamos aprendendo hoje em aula, que é justamente o vício do negócio jurídico por erro. Então, quero que vocês façam isso aí até o dia 21, ok? Prof, Diga. aquele exercício ali do Eduardo, se eu não me engano, ali, que a senhora botou aqui no nosso material, o desafio ali, no caso, a gente não teria como responder, assim, enviar, nossa, é só botar no caderno, né? É, só para fazer no caderno, exatamente. Tem a resposta ali, ele tanto que tu aperta ali no leia mais, e aí tu tem depois a resposta. Então, não é nem para vocês colocarem ali, é mais para se vocês verem um exemplo claro, quiser botar no caderno para estudarem mesmo. Tá, entendi. Obrigada. Então, achei que ficaria bom, assim, fica bem prático. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não? Então, por hoje, me propondo aí a fazer a aula em 2 horas. Então, por hoje é só. Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho de... Aí, nós vamos falar de invalidade e vamos ver a diferença entre nulidade e anulação, que são as consequências da invalidade do negócio jurídico, ok? Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Obrigada, prof. Boa noite, professora. Boa noite, colega. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.